Então, vamos começar? Bom, agora eu queria muito que vocês tivessem aí com vocês um caderno ou um arquivo em que vocês estejam fazendo as anotações para ir anotando o que eu vou falar hoje. Tem algumas coisas que vão estar no PDF, mas outras eu vou falar aqui através das imagens, então vai precisar anotar aí para vocês lembrarem depois, tá bom? Então, prepara aí. Eu vou falar hoje, então, sobre a história do capitalismo, né, a partir desses elementos que a gente foi trazendo. E aí eu coloquei essa imagem aqui, mas ela pode ser um pouco enganadora, tá? Porque a gente coloca desse jeito a história como se ela fosse uma sequência uma da outra, né? E como se fosse uma evolução, né? Isso aqui evoluiu para isso aqui, evoluiu para isso daqui, como se a evolução fosse uma coisa linear e constante, né? Mas na verdade não é assim. Eu escolhi essa figura porque ela, ao mesmo tempo que ela coloca uma continuidade, ela envolve, tá vendo? Tipo, ó, o capitalismo comercial passa para o capitalismo industrial, mas o capitalismo industrial ainda está dentro um pouquinho do capitalismo comercial, tá vendo? Que o capitalismo industrial vai para o capitalismo financeiro, mas ele também tem esses elementos do capitalismo industrial. E o capitalismo informacional tem esses elementos do capitalismo financeiro. Então, a nossa perspectiva aqui não é exatamente eu estou falando numa perspectiva cronológica, né? Mas não é como se houvesse uma evolução não é uma ideia de melhoramento, né? Ou nada assim, né? É só uma ideia de cronológica, mas também lembrar que isso não é linear, né? Isso é feito através de muitas sobreposições, né, muitas quebras, muitas revoluções de algumas maneiras, né? Então tem um monte de coisa aí no meio, tá? Então só tô colocando isso para vocês se atentarem para cuidar para não achar que é uma coisa evolutiva em que vai melhorando conforme vai passando o tempo, vai ficando mais sofisticado. Enfim, tem muitas aspas aí nessa evolução aqui, né? Então, eu coloquei essa perspectiva aqui de que a gente tem quatro etapas do capitalismo, mas na verdade tem alguns autores que questionam essa última etapa aqui, né? E colocam ela junto aqui com o capitalismo financeiro. Eu coloquei as quatro porque daí a gente consegue diferenciar, mas quando chegar lá na quarta, eu vou falar para vocês que não são todos os autores que concordam com isso. A maioria deles acham que não a Maria, mas tem alguns autores que acham que são esses três momentos do capitalismo aqui que predominaram e predominam na história da humanidade. Bom, então a primeira etapa do capitalismo, que é o que a gente chama de capitalismo comercial, bom, a primeira coisa é que a gente tem que pensar é que o capitalismo ele não existiu desde sempre, né? Então a gente está falando de um período pequeno da história da humanidade. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Que o capitalismo ele existe há basicamente 500 anos, né? Então é um sistema predominante no planeta, porém ele é recente e ele é um pedaço na história, né? Não é que ele sempre existiu, tá? E ele surge na Europa, né? No fim do século XV, né? Com o surgimento dessa nova classe social, a burguesia, que aos poucos foi revolucionando as estruturas da Idade Média, né, que era dominada pela igreja, né, pelos monarcas, né, e essa burguesia era dedicada ao comércio, à prática da manufatura e às atividades financeiras. Então, foi a partir do comércio, né, que a burguesia foi se instalando na Europa, e através das atividades financeiras, ela foi conseguindo aumentar o seu capital e através da manufatura que ela foi produzindo os novos elementos que eram comercializados, né? E aí a manufatura, ela é um primeiro estágio do capitalismo. Por quê? Porque alguns autores dizem, não, mas algumas pessoas dizem, o capitalismo começou depois da industrialização.
Mas, na verdade, ele se inicia com a manufatura. Por quê? Porque na manufatura já tinha uma grande divisão das tarefas do processo produtivo. Então, já tinha pessoas que faziam partes de um produto. Então, qual que é a diferença da manufatura aqui? Porque antes disso, os produtos eram feitos artesanalmente. Então, se tinha que ser feito um sapato, por exemplo, o artesão, ele fazia, antes disso, ele fazia todo o sapato. Então, ele fazia a sola, ele fazia a, a parte de cima do sapato, o cadarço, ele fazia a palmilha, tudo. Então, o artesão sabia fazer tudo. Mas já na manufatura, já nesse período, a sociedade já foi dividindo o trabalho. E aí cada pessoa foi se especializando. Então, uma pessoa, ou podia ser a mesma pessoa, mas ela fazia separadamente esses trabalhos, para poder aumentar essa produtividade. Por quê? Porque os comerciantes vendiam em vários lugares, não apenas naquele pequeno comércio ali, né? Então, ele se movia, né? E aí tem esse nome, né, de burguesia, porque é justamente nos burgos, né, que eram pequenas enclaves, cidades fechadas, assim, cidadezinhas bem pequenininhas, fechadas, é que essa burguesia prosperou, né? E o capitalismo comercial, um elemento que é fundamental para ele foi as grandes navegações. E aí o descobrimento do Brasil, o descobrimento, entre aspas, né, a ocupação do Brasil e da África e da Ásia, fizeram com que as potências da época, as metrópoles, chamadas metrópoles, pudessem fazer o que a gente chama de acumulação primitiva de capital, que é o quê? É explorar economicamente as colônias. Então, isso foi colocando pessoas, inclusive através da escravização, dentro de um sistema em que se obtinha muito lucro. Então, por isso que aqui já era considerado capitalismo, porque explorava-se a força do trabalho, então os escravos principalmente, né? Você não pagava uma mão de obra, então você não tinha gasto de mão de obra, basicamente. Essas pessoas trabalhavam para gerar produtos, e esses produtos eram, então, transformados lá nas manufaturas lá na Europa. Então, isso aumentou em muito, muito, muito o capital na mão da burguesia, né? E isso foi o que permitiu as transformações que aconteceriam lá depois no chamado capitalismo industrial que eu vou falar. Então, nas colônias existia um monopólio. Por exemplo, o Brasil, mesmo quando ele era independente, ele só podia, as colônias só podiam vender para suas metrópoles. Então, o Brasil só podia vender para Portugal. Então, não existia uma liberdade nesse sentido. Então, a acumulação ia direto para a burguesia da metrópole, né? E isso foi fazendo com que esses países da metrópole se tornassem cada vez mais ricos, né? Então, as colônias produziam matérias-primas, por exemplo, o Brasil produziu pau-brasil, né, a madeira do pau-brasil que virava móveis e depois era vendido aqui para a colônia, né, produzia a cana-de-açúcar, que aqui no Brasil tinha vários engenhos que já transformavam em açúcar e ia lá para a metrópole, né, que mais? Produzia ouro, que ia lá para a metrópole e depois era vendido para cá na forma de joias e etc., por exemplo, né, e assim por diante, né, então a metrópole fornecia o quê? Esses produtos já manufaturados e eles dominavam os comércios de pessoas escravizadas, né? Então, nisso se tornou, isso, inclusive a escravização, né, o tráfico de escravos se tornou uma atividade muito rentável, né, para essas metrópoles. Então, com isso, essas metrópoles acumularam muito, muito, muito capital. Tanto que esse capital todo acumulado foi investido e gerou intensas transformações, tanto que ficou conhecida como a Revolução Industrial. E aí, a partir disso, inaugura o que a gente chama de capitalismo industrial. O capitalismo industrial, ele, obviamente, passa a existir a partir da existência da indústria. E a indústria começa a existir a partir da primeira Revolução Industrial, que acontece lá no fim do século XVIII, comecinho do século XIX, né? E por que tem esse nome Revolução Industrial? Porque ela reorganizou
todo o processo de produção que havia no mundo, né? E por como que foi isso, né? Isso foi feito a partir da construção de novas máquinas. Então, já existiam máquinas antes, mas elas eram mais como apêndices do corpo humano, né? Aqui, nesse caso, com a Revolução Industrial, a pessoa começa a controlar diversas unidades de produção ao mesmo tempo. Então, ao invés dela bater um prego, ela tem uma máquina que ela faz o esforço de um prego, mas ela martela 5 pregos ao mesmo tempo. Né? Então, isso faz com que aumenta muito a produtividade. Então, essa Revolução Industrial ela foi uma revolução porque ela teve a inserção de novas máquinas no processo produtivo, com novas fontes de energia, né? Inclusive com a própria máquina a vapor, que é o símbolo da Revolução Industrial. Ah, professor, o que é a máquina a vapor? Lembra lá do Harry Potter, do filme do Harry Potter, que tem o trem, né? O trem que fica lá soltando aquela fumaça, né? É uma máquina a vapor, e o vapor vem da onde? Da queima do carvão. Então, o carvão, que já era um combustível utilizado, né? Ele passa a ser usado para a máquina. Então, o carvão, através desse motor, ele a vapor. Então, ele passa a ser utilizado em várias coisas. Então, ele passa a ser utilizado na locomotiva, nos barcos, por exemplo. Lembra do filme do Titanic? Que tem o Titanic era o único que tinha aquelas quatro chaminés no mundo, né? Por quê? Porque aquilo era a chaminé por onde saía a fumaça do, do motor a vapor, né? Então, Então, essa máquina a vapor foi sendo incorporada na produção. Né? Então, isso fez com que o quê? Que aumentasse muito a produtividade do trabalho. Então, produzia-se muito mais. E aí, então, não que antes não fosse assim, mas nesse caso, como se consegue se produzir muito mais do que antes? Tão mais, que você produz um monte, mas então precisa de pessoas que comprem um monte, porque você consegue produzir um monte de coisa. Mas para que você tenha o dinheiro daquilo que você produziu, você precisa ter alguém que vai comprar aquilo, né? O dinheiro só se efetiva na compra, ele só existe a partir do momento que alguém compra. Senão você produz um monte de coisa e perde dinheiro, né? Porque você gastou para produzir, mas as pessoas não compram. Então, nesse sentido, nesse período, foi muito importante a presença também do colonialismo. Por quê? Porque eram novos mercados consumidores, né? Então, não é à toa que nesse período, né, a presença das metrópoles, mesmo que muitas vezes os países já tenham se tornado independentes, como é o caso do Brasil, a, a influência dela continuava existindo, né? Porque as pessoas precisavam comprar esses produtos. Então, a partir daqui, já não era mais produtos industrializados que as metrópoles produziam, mas sim produtos industrializados. Em alguns casos, já não havia trabalho escravo, mas em outros, isso continuou a existir nas, nas colônias, né? E isso era amplamente utilizado, né? E aí não é à toa que a indústria surge justamente na Inglaterra. Por quê? Porque a manufatura já era amplamente instalada. Então, o trabalho, como eu falei para vocês, já era dividido. Cada pessoa fazia uma coisa. Então, já tinha essa especialização do trabalho. Então, a Revolução Industrial aconteceu lá principalmente, inicialmente, né? Porque a manufatura já era muito instalada. E aí, a partir de então, a partir da primeira Revolução Industrial, e é com o capitalismo industrial, que começa a se tornar mundialmente, né, e amplamente realizada a forma de pagamento, né, a remuneração através do trabalho assalariado. Então, as pessoas recebem salário pelo próprio trabalho. Esse salário pode ser por tempo ou por peça, dependendo se a pessoa produzia número de peças, ela ganhava por ali. Mas, de qualquer forma, é um trabalho assalariado, mais ou menos como esse que a gente conhece hoje em dia. Você trabalha, você vende sua força de trabalho e recebe um dinheiro por isso. Então,
Isso que é o trabalho assalariado, mas ele passa a ser uma realidade principalmente a partir desse momento aqui. E aí, então, é nesse momento em que se separa realmente, tem uma grande separação entre o que é capital e o que é trabalho. Basicamente, entre quem são os capitalistas e quem são os trabalhadores, né? E aí fica mais ou menos assim. Os capitalistas são quem tem os meios de produção. É quem tem a fábrica, quem tem os instrumentos, tem o carvão, tem a matéria-prima e pode pagar um trabalhador para pagar para ele. E o trabalho é a pessoa que não tem esses meios de produção. Ele não tem nada disso. Ele não tem como transformar o algodão em fio. Ele não tem como transformar o fio em tecido. Ele não tem nem o tecido, nem a máquina, nem energia para poder transformar uma coisa na outra. Ele podia ter na mão aqui, né, o fio, mas ele não ia conseguir fazer o tecido, porque ele não tem as máquinas ou a energia para fazer as máquinas. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fornecer a sua força de trabalho. Então, a partir daí, então, que a gente tem uma divisão, começa a tornar cada vez mais clara essa divisão entre quem tem os meios de produção e quem tem a sua força de trabalho, né? E aí, aqui eu quero fazer um alerta para vocês, porque quando a gente vai estudar sobre capitalismo, quando a gente vai falar sobre capitalismo, a gente pensa em um capitalista assim, não é? É sempre um cara gordo, fumando um charuto ou um cachimbo, e é uma pessoa má. Ele é uma pessoa cruel, que massacra o trabalhador, e ele é uma pessoa muito má. Ele é o diabo, a personificação do diabo. Não é normalmente quando a gente vê assim, charge, etc., né? Mas eu detesto, eu abomino essas comparações. Tudo bem que, para efeitos da charge, você tem que simplificar a discussão, né? Mas ser um capitalista e ser um trabalhador não tem absolutamente nada a ver com ser pessoa boa ou ruim, com o bem, o mal, com o céu e o inferno. E a gente tende a fazer isso por causa da nossa culpa cristã, eu acho que é. Porque a mentalidade cristã, porque se é uma coisa que é boa, então é de Deus, senão é do capeta, ou é bom ou é ruim, né? Então, muito cuidado quando você for, né, ligar, né, o capitalista a uma pessoa ruim, uma pessoa má. O capitalista, ele, assim como o trabalhador, está dentro desse sistema e ele não tem como fugir. Então, ele tem que fazer algumas coisas. Então, ele tem que, basicamente, obter o seu, o seu lucro a partir da exploração do trabalhador. Então, ele não faz isso porque ele é uma pessoa má, mas ele faz isso porque ele está dentro de um sistema que é baseado na concorrência. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, só para a gente ter uma ideia disso, né? Que é que fala assim, ó, a corrida para o trilhão, né? Então, são várias marcas de carro, né? Então, aqui a Tesla, tem a Toyota, Volkswagen, que mais? A Subaru, a Ferrari, BMW e assim por diante. E aí, tá colocado aqui, né, os carrinhos aqui de cada uma delas, para ver qual que é o valor de mercado dessas companhias, né? E aí, elas estão competindo entre elas também. Então, é óbvio que o dono da Honda, por exemplo, os donos das ações da Honda, têm muito mais dinheiro do que o trabalhador da Honda, né? Mas os acionistas da Honda não fazem isso, não exploram o trabalho porque eles são maus, mas é porque a empresa precisa competir no mercado internacional, senão ela é engolida pela concorrência e ela vai à falência. E o que a história do capitalismo nos mostra é que a tendência do capital é sempre, sempre, sempre se concentrar. Então, a tendência do capitalismo não é
ele se diluir. Não existe, não existe uma separação, não existe uma diluição. A tendência do capital é sempre se concentrar, porque a concentração é uma vantagem. Então, essa empresa tem muito mais vantagem do que essa daqui, porque ela tem mais capital. Esse capital vira investimento, vira pesquisa, vira desenvolvimento. Isso tende a quebrar as menores e ela tende a concentrar nessas pessoas aqui. Então, mas isso não é porque essa empresa é má, olha, ela é malvada, tem até um símbolo do demônio, que aparece o olho do demônio, e aí é por isso que ela faz isso. Não, é porque ela precisa competir, senão ela vai à falência. Então, cuidado, não demonize o capitalismo, tá? Tem gente que chama de capitalismo. Eu, por muitos anos, chamei de capitalismo. Mas, hoje em dia, eu tomo cuidado com isso, porque é uma visão errada de que achar que é porque é uma coisa ruim, ou que é do demônio, ou que o capitalista é uma pessoa má. Existem pessoas más, seja ela capitalista, seja ela classe trabalhadora, seja ela qualquer pessoa, né? E existem pessoas boas, independente de qualquer coisa. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, isso não quer dizer que precisa ser assim, ou que sempre foi assim, e assim por diante. Mas o que eu preciso mostrar para vocês aqui? A burguesia e o capitalismo se baseia nesses três pilares, né, do direito internacional, que é a liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa. Vocês lembram disso? Lá das aulas de histórias de vocês. E aí, toda a nossa história e toda a nossa realidade de hoje em dia é baseada na ideologia liberal de que todas as pessoas são livres, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm o direito, né, à fraternidade, né? Elas devem viver como irmãos, portanto, são iguais e livres. Mas o que o liberalismo não conta para a gente é que ele diz, né, que nós somos todos iguais. Então a gente é livre para fazer o que quiser. Então, por exemplo, você como um trabalhador, você é livre para vender a sua força de trabalho para uma empresa. Não é? Se você sabe que a força de trabalho, que o trabalho é explorador, né, se você sabe que no trabalho você vai gerar dinheiro para alguém, você pode não vender a sua força de trabalho, certo? Agora eu te pergunto, você pode não oferecer a sua força de trabalho? O que acontece se você não oferece a sua força de trabalho? Você não trabalha, você fica sem dinheiro, você fica sem conseguir suprir aquelas suas necessidades. Ou seja, você é livre? Então, se vocês entenderem isso hoje, só isso, eu já vou ficar muito feliz. É que o liberalismo é a principal, é até hoje a principal corrente ideológica, porque isso também é ideologia, da nossa sociedade, de que todos nós somos livres. Só que nossa liberdade tem um limite, e esse limite é um limite econômico e, consequentemente, político. A gente não consegue ser livre para a gente fazer o que quiser. A gente precisa trabalhar. E para trabalhar, a gente precisa ter emprego. E para poder cumprir, suprir as nossas necessidades. Então, essa liberdade, ela é condicionada, é uma liberdade condicionada. Mas, além disso, o liberalismo diz que, além de livres, a gente é igual. Então, ele diz que todos os seres humanos, além de livres, são iguais. Aí eu queria colocar para vocês aqui, só essa coisa eu não podia deixar, né, que esse foi o meme dos últimos dias, né, que é os meninos do MBL discutindo numa live do MBL em Santa Catarina. Mas eu queria mostrar para vocês que nem todo, ele diz aqui que todo mundo são iguais, né? Mas será que, por exemplo, essa imagem mesmo aqui, ó,
Será que no mercado internacional, essas marcas aqui são iguais? Elas têm pesos iguais no mercado internacional? Acho que não, né? E será que as pessoas que o CEO da Tesla, será que ele, da Tesla não, né, mas da Toyota, por exemplo, será que ele tem as mesmas condições do que um trabalhador da Toyota? Será que essa igualdade, ela é de fato existente? Ela é um par? Então, o capitalismo precisa da ideologia liberal para ele poder sobreviver. Sem ela, ele não consegue é, se sobrepor, ele se estabelecer. Então, é preciso afirmar que todos são iguais e que há uma meritocracia e que é só você se esforçar que você vai conseguir. Mas não se fala dos limites disso, né? Como alguém colocou ali antes, né? Você não vai conseguir ficar rico ganhando um salário mínimo. Alguma coisa você vai ter que fazer nesse meio do caminho aí. Seja ser um empreendedor e inventar um aplicativo, né, que a gente já vai falar sobre os limites disso também, mas alguma coisa vai ter que ser feita. Né? E aí, eu queria mostrar para vocês aqui o que a gente chama de mais-valia, que é conhecido como mais-valia, que é basicamente o que, quando nós vendemos a nossa força de trabalho, quando a gente vai ser empregado em algum lugar, a gente vende a nossa força de trabalho, ou seja, a nossa capacidade de trabalhar. Você chega lá e fala assim, ó, eu quero esse, a pessoa que vai te contratar, fala, ó, tá aqui, ó, você foi contratado. Você vai produzir 1.000 caixas de sapato por mês. Beleza. Mas você ainda não produziu as 1.000 caixas de sapato. Você vai produzir ainda. Então você vende essa sua capacidade de produzir, mas não o que você produziu. Só que aí você, durante o seu trabalho, tem uma máquina que produz 1.000 caixas de sapato por dia e não por mês. Então no final você produz 30.000 caixas de sapato. Essa diferença entre o que você vendeu a sua força de trabalho e o que de fato você produziu é o que a gente chama de mais-valia. Ou seja, você só é contratado se, só faz sentido um capitalista contratar uma pessoa se ela puder gerar essa mais-valia, esse valor a mais que é da onde vem a riqueza desse, uh, desse capitalista, né? E aí aqui eles fizeram esse Instituto Tricontinental, que é um instituto é, tricontinental aqui da América do Sul, eles fizeram essas medições, fizeram esses cálculos do valor de um iPhone X. E daí eles dizem assim, ó, que para pagar a valor total de mais ou menos 999 dólares, que custava um iPhone X em 2019, os custos de matéria-prima, energia e etc. giravam em torno de 370 dólares. O custo de salário por cada iPhone é 24 dólares e 55 centavos. Isso aqui é salário. Ou seja, o que sobra para o capitalista, para a Apple, são 603 dólares dos 999 pagos. E olha só, isso daqui ó, é o que custa de insumo, desde o material, da matéria-prima, até o trabalho, né? Os trabalhadores chineses e os trabalhadores que não são chineses, né? E aí, olha só, isso aqui é tudo de lucro. Esses são lucros para os países que ficam por causa das partes do celular, e todo esse resto aqui fica para a Apple. Então, é nisso que se baseia o capitalismo, nessa forma de produção, em que o capitalista ele precisa obter esse lucro aqui, porque senão ele não consegue sobreviver. Vai acontecer igual aquela corrida ali, ó. A pessoa vai perder na corrida. Então, isso é um problema para o capitalista. Por isso que ele precisa sempre procurar extrair mais esse mais valor, essa mais-valia, né? No fim do século XIX, no começo do século XX, teve uma segunda revolução industrial, por causa de descobertas científicas e por causa de duas fontes de energias principais, que são a eletricidade e o petróleo. Com a descoberta do petróleo, foi possível ter o motor a combustão, que ele é muito mais eficiente, muito mais leve, muito mais rápido do que o motor
o motor a vapor. E então isso revolucionou completamente, mais uma vez, a forma de produzir, né? E na indústria também. E a partir de então, teve uma nova mudança na forma de produzir. O ritmo do trabalho começou a ser passou a ser ditado pela própria máquina. Então, na primeira revolução industrial, o trabalhador conseguia, ao invés de fazer um produto, sei lá, ao invés de ele bater um martelo ou apertar um parafuso, ele fazia isso e fazia com a mesma força, ele fazia em vários produtos. Então, batia 5 martelos ao mesmo tempo, por causa daquela máquina, né? Nesse caso aqui, a máquina começou a ter um próprio ritmo. Então, havia esteiras, por exemplo, em que a esteira passava o produto para você ir apertando, ou para você ir batendo, né? Então, isso revolucionou a forma de produzir, aumentou ainda mais a produtividade. Quem assistiu aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, é, é isso que acontece, assim, é uma esteira, né, e aí vem as placas ali, e o trabalho deles é apertar essas placas aqui. E não importa se você tem que espirrar, se você tem que fazer cocô, xixi, você tem que dar conta de fazer isso aqui. E aí você faz durante o dia inteiro, 8 horas da sua vida, esse trabalho de apertar isso daqui. Isso, então, aumentou muito a produtividade. É o que lá no Ford, que já existia desde o Taylorismo, mas no Fordismo, por causa do Ford, o Henry Ford, que é o dono da indústria Ford, ele aplicou isso na produção dos carros, né? E aí, então, isso aumentou demais a produtividade. Ficou conhecido como Fordismo, né? Na primeira etapa do capitalismo industrial, apenas países da Europa se industrializaram, né? Então, primeiro a Inglaterra, depois Bélgica, Holanda, né, começaram a a Alemanha se industrializar. Já aqui nesse segundo momento, a gente tem uma industrialização de outros países fora da Europa, né, principalmente os Estados Unidos, o Canadá e o Japão. O terceiro momento do capitalismo é quando já a partir da segunda metade do século XX, a gente tem principalmente a união, né? Na verdade, desde o começo do capitalismo existe, né? A união do capital da indústria com o capital bancário. Então, o banco se junta com a indústria. Então, o banco ele faz investimento de longo prazo é, nas indústrias, né? Principalmente a partir dos mercados de ações globais. Então, as empresas começam a abrir o capital. É aquilo que ela faz assim, já viram aquela frase, eu sou dona de 51% das ações dessa empresa, sou dona de 51% dessa empresa. Que significa que os outros 49% são ações e que são vendidas no mercado de ações. A Bovespa, sabe? A Nasdaq, Dow Jones, todos esses lugares são bolsas de valores em que são vendidas as ações de empresas. E esse dinheiro, ele ele é utilizado para financiar aquela empresa. Por isso que e aí então isso vira investimento que pode ser que é aplicado na produção. E aí, então, isso faz com que se gere uma intensa atividade financeira. E aí, isso passa a ser a principal comercialização no capitalismo. Então, hoje, o volume de dinheiro é muito maior na Bolsa de Valores do que na produção na força produtiva mesmo, na produção do carro, na produção do avião, do computador, da caneca que você tem aí. Tudo isso tem um valor menor no mercado do que os valores, do que é movimentado de transição financeira, de banco, de investimento, de juros, de moratória, hipoteca e etc. Só que esse dinheiro ele passa a ser cada vez mais fictício e real. Não é à toa que hoje em dia, se a gente agora fosse todo mundo lá tirar o dinheiro do banco, o banco ia à falência, porque o banco não tem esse dinheiro. É um dinheiro virtual, ele existe virtualmente. Isso é muito doido, né? Então o cartão que você passa ali, o Pix que você faz, é tudo zerinhos, né?
E até tem gente que chama isso do cassino global, porque são apostas, né? Então você faz essas transações são feitas através de apostas que você compra ações, né? São compradas ações de empresas no mundo e aí ela vai valorizar ou diminuir, e isso você vai ganhar dinheiro com isso, né? Claro que você individualmente pode fazer isso, né? Você pode comprar ações se você quiser e você pode ficar mais ou menos rico com isso, mas aqui nós estamos falando de comercializações globais, né? E aí, em que algumas empresas compram outras, né? E aí, por exemplo, né, nesse caso, ó, a Oxfam fez esse levantamento das marcas do mundo, de alimentação do mundo, tá? E aí aqui a gente reconhece algumas, né? Por exemplo, a Nestlé, a Coca-Cola, a PepsiCo, que é a que tem a Pepsi, a Unilever, Danone, né? A Mendelez tem alguns chocolates que a gente conhece, algumas já é mais difícil, né? Mas lembra que eu falei para vocês que a tendência do capitalismo é sempre concentrar, é sempre se concentrar? Olha só, essas marcas, todas, olha, todas essas marcas aqui pertencem à Unilever. Então, a Unilever, na verdade, é que é dona de todas essas marcas. Então, ao invés de você comprar, por exemplo, deixa eu ver aqui, você então a gente acaba tendo, por exemplo, uma manteiga, né, de uma marca, você compra de outra, mas na verdade é da mesma empresa, né? Ou, por exemplo, você vai comprar um Nescafé ou um Nestlé, tudo isso é da Nestlé. Enfim, todas essas marcas que estão aqui pertencem apenas a algumas empresas. Então, no final das contas, isso dá para a gente uma falsa sensação de liberdade, né? De poder escolher. Ah, estou escolhendo entre as muitas opções do que eu tenho, né? Mas, na verdade, isso é uma falsa escolha, né? Porque esses elementos, né, são tudo das mesmas empresas. Isso funciona como? Através da compra das ações dessas empresas, né? Então, a Nestlé compra as ações de todas elas para poder manter todas elas, né? Controlar todas elas. Então, essa dupla moeda aí, né? Eles chamam de mega fusões entre as empresas, né? Porque são empresas muito grandes que são compradas uma pela outra. Por exemplo, o Itaú e o Unibanco, né? O, o Itaú comprou o Unibanco, então elas viram uma coisa só. São essas mega fusões. O que eles chamam, né? Tem empresas, inclusive, que são especializadas, né, em fazer só essa administração aqui, né, como é o caso desse elemento que eu mandei, né. Essas empresas são as holdings, né, são as que controlam, que fazem o controle dessas outras empresas. E isso é o que caracteriza as empresas transnacionais hoje em dia, né, que são empresas que têm a sede em um país, normalmente países desenvolvidos ou países ricos, né, e que se instalam em outros países, em vários lugares do mundo, e é lá que eles têm a sua produção acontecendo. Principalmente por quê? Porque é mais barato de produzir por causa da mão de obra, ou por causa dos recursos naturais serem próximos, por ser um mercado consumidor, por ter isenção, né? Então, a Ford, por exemplo, no Brasil, tá indo embora do Brasil, mas é por pura falta não só por pura falta de administração, mas a administração foi muito ruim, porque eles receberam muitos incentivos fiscais, eles não pagavam imposto nenhum, luz, nada para poder produzir. Então, isso aí é muito barato para eles produzirem aqui. E aí, depois, isso era. Os carros eram todos enviados para os lugares onde eles seriam comprados. Por quê? Porque aqui, com essa revolução técnico-científica, ficou ainda mais barato de transportar os produtos de um lugar para o outro. Então, tudo hoje vai por container, né? Container é um elemento fundamental do capitalismo, desse momento do capitalismo financeiro, porque ele permite que seja muito rápido as trocas, né? Bom, e aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre as marcas mais famosas, mais ricas, que mais valem no mundo, né?
E aí, eu queria que vocês olhassem da onde são essas empresas. Olha só, são dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha, do Reino Unido, França, Índia, Canadá, Itália e Coreia do Sul. E aí, eu queria falar para vocês que dentro do cenário mundial, então, existe uma grande dificuldade de inserção de outras empresas e nessa concorrência que ela é desleal. Então, é uma certa ilusão a gente achar de que só a gente é só o empreendedor, é só investir mais no empreendedor brasileiro que ele vai ser o próximo Steve Jobs. Mas isso é uma concorrência completamente desleal, porque nós estamos falando, olha só, os Estados Unidos, as companhias mais valiosas têm 23 trilhões, né, juntas de riqueza, né? Isso é muito desigual. Então, nós estamos numa periferia da produção e do capitalismo mundial, o Brasil e outros países em desenvolvimento. É uma periferia que não consegue disputar cara a cara ou igualmente com esses outros países, né? Então, nesse sentido, o liberalismo também enfrenta essa falácia, né? E aí eu trouxe esse gráfico aqui que mostra o que aconteceu com a riqueza nos Estados Unidos, tá? Aqui é nos Estados Unidos para poder mostrar para vocês. Então ele separa em três classes a classe trabalhadora, ele diz que é a classe baixa, a classe trabalhadora e a classe média, como se a classe média e a classe baixa não trabalhassem, né? E, em oposição, eles colocaram aqui as pessoas mais ricas do mundo. Do mundo não, dos Estados Unidos, né? Os 10% mais ricos. E olha só o que aconteceu de 1998 até 2013, que não é nem muito tempo, né? 20 anos aí de... Não, 15 anos, né? De diferença. Ó, todas essa classe baixa, o que aconteceu com a renda? Caiu, ó. Tá vendo? Diminuiu. E com as pessoas mais ricas, essa renda aumentou e muito. Olha só, e compara isso, a renda das pessoas mais pobres com as mais ricas, né? Então, essa é sempre a tendência do capitalismo. Então, não existe essa igualdade proclamada pelo liberalismo, ela ou não existe, né? Ou é uma falácia, ou tem alguma coisa errada aí, né? Porque se você tem essa grande diferença aí, então nem todo mundo desse jeito é tão igual como se proclama, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente está chegando aqui já no finalzinho, que vai falar sobre o capitalismo informacional, que seria essa última fase do capitalismo, mas nem todos os autores consideram essa fase do capitalismo e colocam esse momento do capitalismo ainda como parte daquele terceiro, que seria o capitalismo monopolista, né? Bom, e por que ele se chama capitalismo informacional, né? Porque o Henri Castells, que foi a pessoa que desenvolveu essa teoria, né, ele diz que como a gente vive na sociedade de informação, a informação tem sido cada vez mais um atributo de uma mercadoria, né? Então, basta você pensar, por exemplo, como que os nossos dados são vendidos, né, para as empresas. Então, o Google, por exemplo, é tudo de graça no Google, por quê? Porque ele detém as informações do seu perfil e ele pode comercializar isso, né? E o Facebook é a mesma coisa e assim por diante. Então, é essa comercialização que que é considerado como esse capitalismo, faz parte desse capitalismo informacional, né? E aí, então, por isso tem um papel importantíssimo, né, as empresas de mídias sociais e do meio digital, né, que vão ter o acesso às suas informações, de onde você vai, para onde você vai, quais são as pessoas que vocês se relacionam, seja de amigos no Facebook, seja de pessoas que você tem interesse no Tinder, por exemplo, né? Os lugares que você visita, como no Airbnb,
as coisas que você assiste, as fotos que você posta, tudo isso são informações que podem ser vendidas, né, que podem não, que são vendidas, e isso gera um fluxo internacional de informação entre as pessoas, né. E aqui, né, só para mostrar um pouquinho também como é desigual essa riqueza, né? Então, aqui é a riqueza total dos países em 2009, como claramente, né, é muito desigual, né? É como se fosse uma bola de futebol, mas essa bola de futebol fosse desenhada em, em retalhos com tamanhos muito, muito, muito diferentes um do outro. E aí, isso é a riqueza total do país. Imagina que essa riqueza dentro do país não é distribuída igualmente, né? E aí, para a gente pensar um pouquinho, né, sobre o futuro do trabalho, né, em que a gente quer incentivar, né, o trabalhador, se chamar ele de empreendedor, mas na verdade, ele trabalhando ali a bicicleta, ele aluga. Ele não é dono da empresa, não é dono do restaurante, não é dono ou não trabalha nem para a empresa, não trabalha para o restaurante, não, tudo que ele tem é o aplicativo, né? Ele tem que gerenciar tudo aquilo, ele não tem férias, não tem salário, né? Então, é uma precarização do trabalho que a gente tem vivido, né? Esse tem sido o nosso futuro. Por enquanto, é isso.